Bom dia a todos, ou boa noite, conforme o horário que vocês forem assistir esta videoaula. O tema que nós vamos conversar, sobre o qual nós vamos conversar hoje, é o auxílio-doença. Eu coloquei o auxílio-doença na sequência do último benefício em espécie que nós vimos, que era a aposentadoria por incapacidade permanente, terminologia usada após reforma previdenciária, e antes dela a terminologia usada era aposentadoria por incapacidade. Então vale ainda usar tanto aposentadoria por incapacidade ou por invalidez ou a aposentadoria por incapacidade permanente. Trouxe na sequência o auxílio-doença porque ele está muito relacionado à causa de uma eventual aposentadoria por invalidez. Em muitos casos, o auxílio-doença é uma etapa que precede a aposentadoria por invalidez. Por isso, preferi trazê-lo agora na sequência para tratar, na sequência da aposentadoria por incapacidade permanente, para tratá-lo aproveitando os pontos em comuns que existem entre os dois institutos, entre os dois benefícios específicos do regime geral de previdência social. Por isso, vou falar agora da aposentadoria por invalidez. Qual é a relação existente entre eles? A relação é a seguinte: nos dois casos, nós temos uma incapacidade laborativa, incapacidade para manutenção do exercício da sua atividade profissional e que proporciona o rendimento, proporciona a remuneração pelo serviço prestado. Quer seja para o segurado empregado, quer seja para o segurado contribuinte individual, enfim, para ter direito ao benefício previdenciário. Então, o ponto que liga os dois institutos é a incapacidade. Só que no caso da aposentadoria por invalidez, a incapacidade precisa ser permanente, total e permanente, enquanto que a incapacidade para o auxílio-doença é uma incapacidade temporária. Então, quando a gente fala de cabimento do auxílio-doença, nós estamos diante de um episódio de incapacidade temporária do trabalhador. Quer dizer, alguma lesão, alguma doença que impede o exercício da atividade laborativa do segurado. E pela sua incapacidade de exercer atividade laborativa, o auxílio-doença, como benefício previdenciário, substitui o rendimento ou a remuneração do empregado durante o período da sua incapacidade. A duração do benefício, então, já que ele está relacionado à incapacidade temporária, que pode ser uma incapacidade total ou pode ser uma incapacidade parcial, mas algo que não permita que o trabalhador, este algo, me refiro a uma doença ou uma lesão, algo, doença ou lesão, que não permite ao empregado da sequência manter a sua atividade laborativa. Ou então, por quanto tempo dura este benefício previdenciário? Em tese, ele vai durar enquanto permanecer a incapacidade. É claro que se é uma incapacidade temporária, a ideia é que o benefício do auxílio-doença também seja de curta duração, também não se prolongue por muito tempo. A ideia é esta. Acontece que existem doenças que embora representem uma incapacidade temporária, elas exigem um tempo maior de recuperação da saúde do segurado. Uma lesão que, em razão da sua natureza e da sua gravidade, ela até é relacionada a uma incapacidade temporária, mas também exige um tempo maior para a recuperação do segurado. Então eu não posso dizer, como alguns autores afirmam, que o auxílio-doença é um benefício de curta duração, porque na verdade a duração dele não é estabelecida pelo tempo de ser curto ou demorado ou longo.
a duração dele está vinculada ao tempo necessário para a recuperação da saúde do trabalhador, no caso do segurado. Por isso que a duração é esta. A duração é enquanto durar a incapacidade temporária. Aí a gente começa a fazer as seguintes perguntas, né? Quem é que define se a incapacidade é temporária ou definitiva? Porque se for definitiva, vai para a aposentadoria por invalidez. Se for temporária, vai para o auxílio-doença. Às vezes, o segurado até requer a aposentadoria por invalidez, mas o resultado da análise afirma que a incapacidade deste segurado não é definitiva. Existe como haver a recuperação. Não, existe recuperação para sua incapacidade. Portanto, ela é temporária, ela não é definitiva. E aí o INSS reconduz o benefício para o auxílio-doença. Mas quem é que vai me dizer se esta incapacidade é definitiva ou não? Quem vai me dizer quanto tempo é necessário, no caso de uma incapacidade temporária, quanto tempo é necessário para a recuperação do segurado? Quem vai resolver isso tudo é perícia médica. É perícia médica feita pelo próprio INSS, claro, por médico habilitado pelo INSS, médico contratado pelo INSS, médico que presta serviços para o INSS, enfim, é a perícia médica que vai definir, primeiro, se a incapacidade é temporária ou se é definitiva. Depois, se a capacidade é definitiva, insuscetível de reabilitação, a própria perícia direciona o benefício previdenciário, independente de ter sido requerido assim ou não, a própria perícia direciona para a aposentadoria por invalidez. Por outro lado, se a perícia entende que existe a incapacidade para o trabalho, mas é uma incapacidade temporária, a própria perícia vai apurar o tempo, vai estimar, na verdade, o tempo necessário para a reabilitação do trabalhador ou mais. Ela vai até especificar se só como tratamento clínico, tratamento médico, se é caso de tratamento cirúrgico, enfim, se como tratamento médico existe a possibilidade de recuperação total para a atividade laborativa anterior desenvolvida, ou se embora exista a incapacidade laborativa para aquela atividade anterior, ela não é total na medida em que o segurado pode passar por um processo de reabilitação profissional e desenvolver outras habilidades para se manter no mercado de trabalho, para se manter no exercício de alguma atividade laborativa, ainda que não necessariamente a que ele exercia anteriormente. Tudo isso quem vai definir é perícia. Por isso que a própria Lei 8.213 de 91, ela permite ao segurado se fazer acompanhar durante a perícia médica lá no INSS. O segurado pode se fazer acompanhar por um médico seu, médico particular. Tamanha a importância da perícia. Também não é por acaso que o segurado pode levar um monte de exames que ele tenha feito no decorrer do tempo, no decorrer da sua lesão ou da sua patologia, da sua doença, para que estes documentos, para que estes laudos, para que estes exames sejam apreciados quando da perícia médica feita lá no INSS, porque eles podem ajudar ao médico, ao perito, ter um resultado conclusivo na perícia. No caso de incapacidade temporária, portanto, que dá direito ao benefício previdenciário do auxílio-doença, o próprio médico, na perícia oficial do INSS, ele deve estipular por quanto tempo será o afastamento do empregado. Se o empregado vai precisar se afastar por 4 meses para fazer o tratamento, se o segurado, melhor dizendo,
vai precisar se afastar por 6 meses, por 1 ano, para fazer o tratamento médico, e depois disso ele, em tese, está reabilitado, recuperado para voltar a exercer a sua atividade laborativa. Então, esta é a perícia. E mais uma coisa que é importante na perícia do INSS. A perícia do INSS, ela vai estabelecer o que é chamado de nexo causal. Nexo causal para dizer assim: esta doença ou esta lesão tem como causa o trabalho realizado pelo segurado. Se tiver estabelecido nexo causal, o benefício previdenciário continua a ser o auxílio-doença, mas agora com uma especificação, com uma particularidade. Agora passa a ser auxílio-doença acidentário. Como o próprio nome diz, é auxílio-doença acidentário o auxílio-doença que tem como causa um acidente de trabalho. O valor do benefício é o mesmo, mas os desdobramentos são diferentes, especialmente os desdobramentos na área do direito do trabalho. Isto porque, na ocorrência de um acidente de trabalho, se houver o recebimento do auxílio-doença, no caso, auxílio-doença acidentário, o segurado empregado adquire estabilidade no emprego. Estabilidade esta que não tem previsão legal para ocorrer no caso de auxílio-doença desvinculado de acidente de trabalho. Por isso é importante nós identificarmos se se trata de auxílio-doença simples, puro, ou se é auxílio-doença acidentário, por conta dos reflexos que este benefício terá fora da órbita do direito previdenciário, especificamente em relação ao direito do trabalho, podendo inclusive entrar na seara da necessidade de reparação por dano, conforme a responsabilidade do empregador na ocorrência do acidente de trabalho. Eu quero trazer uma informação para ampliar um pouquinho mais a ideia sobre acidente de trabalho. Que, claro, se é um acidente de trabalho, é evidente que a ocorrência está relacionada ao trabalho. Estar relacionada ao trabalho significa dizer existiu por causa do trabalho, não necessariamente durante o exercício do trabalho, mas pode ser, no caso do segurado empregado, durante o tempo em que ele está à disposição do empregador. Neste caso, também é considerado acidente de trabalho. Também é considerado acidente de trabalho, típico inclusive, as doenças que têm como causa o trabalho. De novo, nexo causal, nexo etiológico. Se a causa da doença foi o trabalho, ela é tratada de modo geral como doença ocupacional. Não estou dizendo de modo geral, porque estas doenças que têm como causa o trabalho, elas podem ser de 2 tipos diferentes, tecnicamente de 2 tipos diferentes. Isso está no artigo 20 da Lei 8.213 de 91. E de acordo com o artigo 20, a doença profissional também é acidente de trabalho. E é considerada doença profissional aquela que é uma consequência natural, até esperada em alguns casos, uma consequência natural da profissão ou da função exercida
pelo segurado, normalmente segurado empregado. Vou dar como exemplo algumas doenças respiratórias que são clássicas de trabalhadores que exercem a sua atividade em mineração, por causa do contato direto com poeira, com fuligem. Então, se o empregado tem uma doença respiratória e exerce a função, e exerce a atividade que foi elencada como possível causa para doenças respiratórias, neste caso é uma doença profissional, porque decorre da profissão exercida pelo segurado, normalmente segurado empregado. Da mesma maneira, existem as doenças do trabalho. E aqui, a doença do trabalho também é um acidente de trabalho, mas ela não é decorrente da própria profissão. Ela decorre das condições nas quais a atividade laborativa foi exercida. Por exemplo, uma doença de coluna ou uma lesão de coluna por causa das condições de ergonometria nas quais o segurado desenvolvia a sua atividade. Postura durante a atividade, se a cadeira onde ele fica sentado para trabalhar tem uma postura inadequada ou não, tem uma postura boa ou não, e aí pode ter sido a causa de um problema de coluna. Se ele trabalha carregando peso, sem os equipamentos de proteção necessários para minimizar ou eliminar este risco, isto é considerado uma doença do trabalho. Para não ficar a todo momento doença profissional ou doença do trabalho, é comum a expressão doença ocupacional para se referir tanto a uma como a outra, mas saibam que existe a diferença técnica entre doença profissional e doença do trabalho, trazida no artigo 20 da CLT. E aí a gente começa a entender por que a gente já tinha visto isso lá na aposentadoria por invalidez, quando eu falei assim, olha, a carência para aposentadoria por invalidez, ela é de 12 contribuições mensais, mas é dispensada a carência no caso de acidente de qualquer natureza, ou doença profissional ou doença do trabalho. E aí dá para a gente resumir então, dizer, olha, se for um acidente de trabalho ou não, ou um acidente de qualquer natureza, não tem a carência. Eu vou precisar muito deste conceito para falar o valor do benefício do auxílio-doença. Por isso eu estou trazendo este conteúdo para dentro desta videoaula, porque nós vamos precisar dele de novo, tá? Então, quando falarmos de doença do trabalho, doença profissional, enfim, quando falarmos de doença ocupacional, saibam, é um acidente de trabalho, é um típico acidente de trabalho. Sobre isto, e de novo, né, quem vai definir se tem nexo causal ou não é a perícia, porque uma lesão de coluna pode estar relacionada ao trabalho ou não. Uma doença, por exemplo, uma lesão de coluna pode ser uma doença degenerativa. A própria lei 8.213 fala que doença degenerativa não é acidente de trabalho. Bom, então é a perícia que vai me dizer se aquela patologia, naquele caso específico, para aquele segurado específico, ela tem causa no trabalho ou não, ela é um acidente de trabalho ou não, por causa dos desdobramentos que isso terá em outras áreas do direito. Ainda, se a perícia do INSS disser que não é um acidente de trabalho e o segurado empregado tiver convicção que é um acidente de trabalho, e se ele ajuizar uma ação trabalhista, pedindo, por exemplo, o reconhecimento de acidente de trabalho e a estabilidade decorrente do acidente de trabalho, não é a perícia médica do INSS que vai valer. A perícia que vai valer é a perícia feita no juízo. É essa perícia que vai ser definitiva para estabelecer, no meu exemplo, a estabilidade. Outro exemplo, a perícia do INSS
deu alta médica para o segurado empregado. Falou assim, olha, passou pelo processo de recuperação da saúde, passou pelo tratamento médico indicado, é feita uma nova perícia, e na nova perícia o médico dá alta para este segurado, dizendo, você está completamente recuperado, apto para voltar para sua atividade laborativa normal. Não são raros os casos que o segurado, e eu vou falar agora do segurado empregado, que ele diz, eu não estou apto a voltar para o trabalho. E às vezes, quando ele volta para a empresa tem que fazer um exame médico de retorno. E às vezes o médico da empresa fala assim, ele não está mesmo apto para voltar para o trabalho. Não poderia ter sido dada alta médica para ele pela perícia do INSS. Este segurado, então, vai procurar o judiciário para manter o benefício previdenciário. De novo, havendo o ajuizamento de uma ação, quer seja uma ação trabalhista, que neste caso não é uma ação previdenciária, ou às vezes uma ação de infortunística. Enfim, existe uma ação contra o INSS, contra a Previdência Social, dizendo a perícia oficial não pode ser mantida porque eu ainda não estou apto para retornar para o trabalho, o juízo deverá fazer uma nova perícia. E é esta perícia judicial que vai valer, que vai se sobrepor a que anteriormente tenha existido. Por isso são comuns os casos que, embora o INSS tenha dado alta médica para o segurado, ele mantém o benefício previdenciário por conta de uma decisão judicial fundada numa perícia técnica feita em juízo. Olha a importância da perícia. Importância para dar origem, para dar o direito ao benefício previdenciário. No caso que nós estamos analisando, o auxílio-doença. Por fim, a última coisa que eu vou falar sobre a perícia médica, talvez penúltima, é sobre a duração, né? Eu acabei de dizer para vocês, eu disse agora há pouco, que o próprio laudo pericial deve estabelecer o tempo de afastamento, portanto, o tempo de recebimento do auxílio-doença por parte do segurado. Se o laudo pericial não disser nada, presume-se que o afastamento é de 120 dias. Então, o laudo pericial não estabeleceu o tempo de afastamento, o tempo necessário para a recuperação, presume-se que o afastamento foi de 120 dias. O segurado entende que esse período não é necessário, ele pode administrativamente pedir a prorrogação do benefício. Pediu a prorrogação do benefício, foi negado o pedido, ele pode recorrer administrativamente. Negado o recurso administrativamente, ele pode ir para o judiciário para então discutir e resolver a questão no judiciário. E aqui vai depender a competência, viu? Pode ser justiça federal ou pode ser justiça comum. Se for infortunística, acidente de trabalho, justiça comum. Se for doença não relacionada ao trabalho, ou lesão não relacionada ao trabalho, se for um acidente, se for um auxílio-doença clássico, Justiça Federal que vai julgar. Então, olha o tanto de coisa que a gente precisa se situar para entender de auxílio-doença. Muito bem. Só mais uma coisa, viu? É a última mesmo. Em relação ainda a acidente de trabalho. Quando ocorre um acidente de trabalho, o empregador tem a obrigação de comunicar ao INSS a ocorrência do acidente de trabalho. É a comunicação de acidente de trabalho, a CAT. Por que o empregador tem esta obrigação? Porque isso implica no recolhimento de contribuição previdenciária patronal. Quantos acidentes já existiram nessa empresa nesse período, ou no último ano, para ver aquele fator de recolhimento de contribuição previdenciária? Tem empresa, então, que simplesmente não informa que é um acidente de trabalho. Ela só encaminha o seu empregado, que portanto é segurado obrigatório,
para o tratamento médico como se fosse uma doença qualquer não relacionada ao trabalho, como se fosse uma lesão qualquer não decorrente do trabalho. E aí não faz a CAT. Acontece, gente, que a CAT deve ser feita pela empresa, pelo empregador. Se o empregador não fizer a CAT, o próprio segurado pode fazer o comunicado, o sindicato pode fazer o comunicado, os dependentes podem fazer o comunicado, o médico que atendeu o paciente pode fazer o comunicado. Então, dificilmente esse comunicado não será feito. E se não foi, isto não implica no reconhecimento judicial de um acidente de trabalho. Quero dizer com isso, mesmo que não tenha CAT, é judicialmente que será definido, por meio de perícia médica, se trata ou não de um acidente de trabalho ou se é auxílio-doença simples e não auxílio-doença acidentário. Tá certo? Muito bem. Volto a falar um pouquinho do cabimento. É claro que o cabimento é, então, a incapacidade temporária para o trabalho. Só que no caso do segurado empregado, o cabimento muda um pouquinho. No caso do segurado empregado, essa incapacidade precisa ter durado, ou durar, ou permanecer por mais de 15 dias. Isto porque, no caso de segurado empregado, os primeiros 15 dias do afastamento, por motivo de doença, por motivo de lesão, a Lei 8.213 usa uma expressão interessante que ela fala assim: provocado por lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução da capacidade para o trabalho. Então, quando eu estou falando de lesão ou doença ou uma patologia, eu estou falando disso, eu estou falando dessa expressão que a Lei 8.213 traz para nós. Muito bem. Sendo ou não acidente de trabalho, os primeiros 15 dias do afastamento, o empregador paga integralmente. E a gente até viu isso. O empregador paga integralmente. Portanto, o auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário, qualquer um dos dois, o auxílio-doença só tem cabimento para segurado empregado após 15 dias de afastamento. Aí a gente vê uma situação concreta assim, na prática. O empregado está doente, ou ele tem uma lesão, ele vai até o médico do Sistema Único de Saúde, o médico do convênio médico, ele vai até o médico. O médico dá um atestado médico para ele de 10 dias. Segurado empregado, 10 dias de afastamento, benefício previdenciário nenhum, zero. Os primeiros 15 dias o empregador paga, então não tem benefício previdenciário nenhum. Não tem, porque não tem cabimento o benefício previdenciário. Aí esse trabalhador, o empregado, retorna para o trabalho. Ele trabalha mais um tempo, mais 10 dias, mais 15 dias, mais 20 dias. E depois ele apresenta outro atestado médico, agora de uma semana. Olha, gente, estes 15 dias de afastamento, se for pela mesma doença, eles não precisam ser 15 dias corridos. São 15 dias contados dentro do período de 60 dias. Então, se ele tem um atestado médico de uma semana, depois ele tem um atestado médico de 3 dias, depois ele tem um atestado médico de 10 dias, passou 15 dias. Se isso aconteceu dentro do período de 60 dias e a doença é a mesma, o CID, o Código Internacional de Doenças, é o mesmo, o empregador vai pagar 15 dias e depois vai dar entrada ao auxílio-doença. Então, isso que eu preciso prestar atenção também para falar de cabimento do auxílio-doença. Então, no caso do segurado empregado, tem cabimento a partir do 15º dia de afastamento. Aí cabe
o auxílio-doença. Muito bem. Quando é que não cabe, ainda que eu tenha uma doença incapacitante, ainda que eu tenha uma lesão incapacitante temporariamente? Não cabe em dois casos, basicamente. Um caso que não cabe, que a gente também já viu, que também vale para aposentadoria por invalidez. Não cabe no caso de doença ou lesão pré-existente. Se a doença ou lesão que dá causa, que dá direito, melhor dizendo, ao auxílio-doença, ela existe antes da filiação, no caso do segurado empregado, ou da inscrição ao INSS, no caso dos demais segurados, é uma doença pré-existente, é uma lesão pré-existente. E aí não cabe, ainda que exista a incapacidade temporária, não cabe o auxílio-doença. Mas olha só, não cabe por causa da lesão ou doença pré-existente. Mas se ocorrer após a filiação ou inscrição do segurado, conforme o tipo de segurado, vou falar filiação no caso do segurado empregado, se ocorrer um agravamento da lesão ou da doença, aí cabe o auxílio-doença. Um agravamento ou uma complicação, uma progressão desta doença ou lesão pré-existente, aí vai caber auxílio-doença, tá? Um outro caso que não cabe, que a gente precisa até ver isso, que eu já vou falar um pouquinho então de perda do benefício. Outro caso que não cabe é o seguinte, isso é uma novidade. Recluso que foi preso em regime fechado, durante 60 dias, se ele já vinha recebendo auxílio-doença, durante 60 dias após a reclusão, é suspenso o auxílio-doença. Então, olha, ele pode até ter uma incapacidade temporária, mas vai suspender. Por que vai suspender? Por causa da reclusão em regime fechado. Suspende o benefício. Passou 60 dias, ele continua preso em regime fechado, perde o benefício, ainda que tenha a incapacidade permanente subsistente, né? Continua a existir, ele perde. Então aqui a gente tem caso de que não cabe por causa de suspensão, e na sequência a gente tem caso de perda por conta da manutenção da condição de recluso em regime fechado. Depois veio uma sentença transitada em julgado, ele foi absolvido. Ele terá direito ao período do auxílio-doença, que foi suspenso e que perdeu pelo tempo que ele estava preso. Tá? Concessão, né? Quando é que é concedido o auxílio-doença? O auxílio-doença é concedido, no caso do segurado empregado, então, a partir do 15º dia de afastamento. Mas para conceder já no 16º dia em diante o benefício, o segurado tem que entrar com o requerimento, protocolar o requerimento do auxílio-doença dentro de 30 dias do seu afastamento. Se ele demorar mais do que 30 dias para dar entrada no requerimento, aí o auxílio-doença vai valer a partir da data do protocolo do requerimento. O empregador pagou os 15 primeiros dias, o restante vai ficar por conta do INSS se o empregado fizer o requerimento dentro dos 30 dias do afastamento. Se não, é prejuízo para o empregado que não protocolou o requerimento logo. Tá? Para os demais segurados, inclusive empregado doméstico, o auxílio-doença é devido a partir do primeiro dia da incapacidade. Então, no caso de empregado doméstico, o empregador não paga os primeiros 15 dias de afastamento. O INSS já paga desde o primeiro dia da incapacidade, assim como acontece para os demais segurados, contribuinte individual, segurado especial, segurado facultativo, enfim, assim como acontece para os demais segurados. Então, quando eu falo a partir de quando é devido o auxílio-doença, depende. Que tipo de segurado é? Depende. Quando foi dada entrada no requerimento? Para a gente saber se o que vai valer é a partir do 16º dia, o que vai valer é a partir do primeiro dia da incapacidade
ou o que vai valer é a data da apresentação do requerimento. É isso que eu preciso identificar para entender a partir de quando é concedido auxílio-doença. Outro ponto para trazer para vocês é carência. A gente já viu a carência, né? É a mesma da aposentadoria por invalidez. São 12 contribuições mensais, lembrando que é dispensada a carência no caso de acidente de qualquer natureza, hein, gente? Não precisa ser acidente de trabalho. No caso de acidente de qualquer natureza, ou no caso de uma daquelas doenças elencadas naquele rol, numa portaria interministerial, Ministério da Saúde, antigo Ministério do Trabalho, enfim. Se for um desses casos, não tem carência. Não é um acidente de qualquer natureza e não é uma doença relacionada na portaria interministerial. Então tem que respeitar a carência de 12 contribuições mensais. Valor. E aí eu estou chegando no que mais interessa para o segurado. O valor, né? Qual é o valor da renda mensal do benefício, ou renda mensal inicial do auxílio-doença? O valor será de 100% do salário de benefício, 100% do salário de benefício. Desculpa, isso é para aposentadoria por invalidez. Lembra? 100% do salário de benefício se for acidente de trabalho. E se não for acidente de trabalho, o valor das aposentadorias como aposentadoria normal, comum. No caso, especificamente, então estou me corrigindo, no caso especificamente do auxílio-doença, independente de ser auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário, o valor da renda mensal do benefício é de 91% do salário de benefício. Lembra? Média aritmética de todo o período contributivo a partir de julho de 94. Fez a média aritmética, eu tenho o valor do salário de benefício. Encontrei o salário de benefício, o valor do auxílio-doença vai corresponder a 91% do valor do salário de benefício. Na aula remota eu vou comentar a disparidade entre o valor do auxílio-doença e o valor, então, da aposentadoria por invalidez. Se vocês prestarem atenção, a ficar como está, o valor do auxílio-doença pode ser maior do que o de uma aposentadoria por invalidez que não decorra de um acidente de trabalho. Estou dizendo a ficar como está, porque lei complementar, lei infraconstitucional poderá mudar isso. Por enquanto, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, melhor dizendo, deixou assim, tá? E por fim, quando que o segurado perde o auxílio-doença que ele já vinha recebendo? Questões lógicas, né? Eu já falei do caso de regime fechado, reclusão em regime fechado. Mas tem outros casos de perda. Quando o segurado falece, óbvio, perde o auxílio-doença. Mas perde também quando o auxílio-doença é convertido em aposentadoria por invalidez ou qualquer outro tipo de aposentadoria. Isso porque a aposentadoria não é cumulativa com o auxílio-doença. Quando o segurado se aposenta, ele perde o auxílio-doença e passa a receber a aposentadoria. Também perde, claro, quando ele recupera a sua capacidade laborativa com a alta médica, passa por perícia e a perícia concede a alta médica. Cessou o auxílio-doença. E por fim, ele perde o direito ao auxílio-doença, a manutenção do auxílio-doença, quando ele espontaneamente volta para o trabalho, mesmo sem ter alta médica da perícia. Se ele espontaneamente voltou para o trabalho, perde o direito de manter o recebimento do auxílio-doença. Estes são os casos de perda do benefício. Isto é auxílio-doença. Acho que deu para a gente ver o quanto está próximo da aposentadoria. Num caso é incapacidade permanente, no outro caso é incapacidade temporária. Nos dois casos, no caso de aposentadoria, tem que ser incapacidade total e permanente. E no caso da incapacidade temporária, pode ser total e temporária, parcial e temporária, mas enfim, não tem como exercer atividade laborativa. Isso é
o auxílio-doença. Tá certo? Obrigada pela atenção de vocês. Nos vemos depois. Tchau, fiquem com Deus.